Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema autoridade espiritual. Aula número 6. No estabelecimento do reino de Deus pela autoridade, até agora nós vimos exemplos, princípios da autoridade. Agora vamos para um assunto ainda mais prático. Como colocar em prática a autoridade? Como se submeter à autoridade espiritual? Como Deus estabelece o seu reino? Nós já lemos um texto, Hebreus 5, 8 e 9, diz: embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Veja, Jesus nos dando esse exemplo. Este é o princípio de como exercer autoridade espiritual. Ele aprendeu a obediência e, sendo assim, ele se capacitou a se tornar o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A obediência está relacionada diretamente com a submissão à autoridade. Se não reconhecer a autoridade, não vai poder se submeter. Em consequência, não há vida espiritual, não há vida cristã sem essa obediência. Quando o Senhor deixou a divindade para se tornar homem, verdadeiramente tornou-se um homem. Jesus é homem, homem exaltado agora, mas homem. Quando veio sobre a terra, ele era fraco, sofredor. Cada sofrimento pelo qual passou, amadureceu num fruto de obediência. Nenhum sofrimento foi capaz de incitá-lo à murmuração ou à impaciência. Jesus estava continuamente aceitando aquele sofrimento como um aperfeiçoamento para a sua submissão. Como diferem disto muitos cristãos que não conseguem aprender a obedecer, mesmo depois de muitos anos? Embora o seu sofrimento aumente, a sua obediência não. Que coisa interessante. Nós já comentamos da lição passada que não é pelo tanto que você sofre que você receberá galardão. A sua utilidade está naquilo que você pode produzir para Deus. Que só pode produzir para Deus algum fruto aquele que obedece. O valor, portanto, do sofrimento não está na quantidade de sofrimento, mas na obediência que se aprende estando sofrendo. O sofrimento traz obediência. Sem sofrimento é difícil aprender obediência, mas é possível. A pessoa aprendendo a obedecer será de utilidade para Deus. Quem não obedece, não reconhece a autoridade, não tem utilidade para Deus. E você sofre, você passa por tribulação. E a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, que você deve se alegrar quando passar por provações, sabendo que essas provações, esses sofrimentos que se caracterizam numa provação para você, tudo isso tem um significado espiritual. E esse significado espiritual é que você aprenda a submissão à autoridade, que você aprenda a obedecer, tornando-se de utilidade para Deus. Como é que se ensina a obedecer? Exigindo obediência nas pequenas coisas e gradativamente capacitando a pessoa a obedecer nas coisas maiores. É assim que Deus estabelece o seu reino. Deus poderia retirar a sua presença. Sim, isto com relação aos seres criados, com relação aos anjos e ao homem Adão e Eva. Deus poderia retirar a sua presença, mas não retirou. Deus jamais desistirá da autoridade que iniciou. Quando o homem pecou, após a revolta dos anjos também, que se tornaram demônios,
Deus poderia optar por abandonar o homem à sua própria sorte, bem como os anjos caídos. E, evidentemente, Deus os encontraria novamente só por ocasião do julgamento final. Mas Deus não fez assim. Ele continua a manter a sua autoridade. Ele não desistiu da autoridade que iniciou. Onde houver a sua autoridade, ali é o seu lugar de direito. Portanto, de um lado, Deus afirmará a sua autoridade, e de outro lado, estabelecerá o seu reino. O reino de Deus é todo o domínio onde a autoridade de Deus se faz sentida, obedecida. O reino de Deus é tudo aquilo que obedece à vontade de Deus. O reino de Deus é tudo aquilo que reconhece a autoridade de Deus. Isso é de suma significação. Hoje nós falamos bastante em reino de Deus, mas num sentido distorcido. Se você entender que reino é onde Jesus é rei, reino é tudo aquilo, todas as pessoas e tudo mais que reconhece a autoridade de Deus, isto faz parte do reino dele. Então a autoridade é fundamental para estabelecer o reino. Não há conceito de reino de Deus independente do conceito de autoridade. Jesus nos deu o exemplo. Ele começou a obedecer, obedecendo perfeitamente e permitindo que a autoridade reinasse absolutamente. Veja, a autoridade deve reinar absolutamente. Isto é dizer que Jesus é o Senhor. Se Jesus é o Senhor da sua vida, você obedecerá absolutamente, totalmente, completamente você estará obedecendo. E você estará, então, no reino de Deus. Assim, Jesus estabeleceu o reino de Deus dentro do reino da sua própria obediência. Agora, exatamente como fez nosso Senhor Jesus, a igreja deveria obedecer hoje em dia. Sim, deveria obedecer, a fim de que a autoridade de Deus pudesse prosperar e o reino de Deus se manifestar. O reino de Deus jamais se manifestará se não houver obediência. É preciso que haja obediência para que o reino de Deus se manifeste. E para tanto, muitas vezes é necessário que Deus envie o sofrimento. É necessário que Deus envie o sofrimento para estabelecer o seu reino, para estabelecer a sua autoridade. Deus age até mesmo com sofrimento para que a sua autoridade seja estabelecida, para que as pessoas aprendam a obediência. Isto é o princípio do estabelecimento do reino de Deus. Coisa importante isso, hein? Séria, tremenda. Mas como havia desobedientes entre o povo na época de Moisés, Deus levou os israelitas através do deserto a fim de ensinar-lhes a obediência. Se havia desobedientes, era preciso que aprendessem a obediência. Como haveriam de aprender a obediência? Passando por um deserto. E o mesmo acontece hoje também. Deus nos faz passar por desertos espirituais para que aprendamos a obediência. Nós vemos no Evangelho que é o chamado de homens para receber vida eterna através da fé. Não é isto que nós pregamos? Chamamos os homens para crer. Desafiamos os homens a colocar a sua fé em Deus para obter vida eterna. Deus está chamando homens para entrar no reino de Deus, mas através do arrependimento e passando a reconhecer Jesus como Senhor. O reino de Deus é, portanto, todo o campo de ação da autoridade divina. Onde quer que a autoridade de Deus se faça sentida, ali é o reino de Deus. É por isso que Jesus diz que o reino de Deus está dentro em nós, está entre nós, no nosso meio. Isso é muito importante. O reino de Deus está entre nós. Porque o reino de Deus são todos aqueles, é tudo aquilo que obedece, que reconhece a autoridade de Deus. E sem o conceito de autoridade não há conceito de reino. Em Atos 5:32 nós encontramos: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O Espírito Santo é outorgado somente àqueles que obedecem. Só aqueles que obedecem. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isso está escrito em Romanos 10:16.
nem todos obedecem ao Evangelho. É evidente que nem todos. Aqueles que obedecem entram para o reino de Deus, fazendo parte da igreja. Mas um dia há de Jesus Cristo voltar, e então tomará vingança contra os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. O dia do julgamento se manifestará contra os que não conhecem e não obedecem. Obedecer manifesta conhecimento. Aqueles que obedecem manifestam que estão conhecendo a autoridade de Deus, estão reconhecendo a autoridade de Deus. Tessalonicenses 1:8. E diz mais em Pedro ainda, Pedro 1:22, tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros. Purificado, veja bem, as vossas almas pela obediência à verdade. O que purifica a alma? Obediência à verdade. Sem obediência não pode haver crescimento espiritual. Você deve aprender a obediência. Você deve reconhecer a autoridade. Isso é o princípio do serviço espiritual, do ministério. O princípio de agradar a Deus fazendo algo para o Evangelho é isto. Bem, nós encontramos ainda lá na página 67 no livro Autoridade Espiritual do Ottman o seguinte: Deus tem o propósito de que sejamos o seu reino e a sua igreja, uma vez que a igreja tem ordens de constituir o terreno onde a autoridade de Deus é exercida. A igreja está constituindo esse terreno, as vidas que reconhecem a autoridade de Deus. Ele deseja ter o seu lugar de direito em mais do que apenas alguns indivíduos. Ele quem? O Senhor. Ele quer reinar, quer estabelecer o seu reino não apenas em algumas pessoas. Ele deseja que toda a igreja lhe conceda preeminência absoluta. Então, não algumas, mas toda a igreja. A fim de que a sua autoridade prevaleça e não haja rebeldia. Assim, Deus há de estabelecer a sua autoridade no meio dos seres que criou. Quer que sejamos obedientes, não apenas à autoridade direta que ele mesmo exerce, mas também às autoridades delegadas que estabelece. Sim, ele delega, Deus. O que ele espera é obediência total, não parcial, obediência cabal. Bem, nós ainda encontramos escrito o seguinte na Bíblia: tendo purificado as vossas almas pela obediência à verdade. A alma é purificada pela obediência à verdade. Fé se manifesta como obediência. Quem não obedece é que não tem fé. A fé verdadeira em Deus, reconhecendo a autoridade de Deus, conduz diretamente à conclusão de que se deve obedecer. Deus não nos chama somente para receber vida através da fé, mas para manter a sua autoridade através da obediência. Sem autoridade, a palavra de Deus não pode caminhar mundo afora. Sem a autoridade de Deus, o reino de Deus não pode ser estabelecido. A palavra vai, mas o reino não vai. Deus quer que vá não só a palavra, mas que o reino de Deus vai. O reconhecimento da autoridade de Deus. Pessoas que obedecem ao Evangelho, não só pessoas que creem no Evangelho, pessoas que obedecem ao Evangelho. E nós temos a responsabilidade perante Deus de estabelecer na igreja o reino de Deus. A igreja ser aquele povo que obedece a Deus, não somente o povo que crê em Deus. Compreendeu? Embora Paulo, o apóstolo, se encontrasse apenas com um humilde irmão chamado Ananias, ele jamais perguntou que espécie de homem Ananias era. Se era culto ou ignorante, sacerdote, levita, saduceu, fariseu. Paulo não perguntou nada disso, apenas olhava para a autoridade que Ananias exercia. Para Paulo, Ananias exercia a autoridade do próprio Deus. Reconheça você também as autoridades constituídas por Deus. Toda autoridade, reconheça você e você estará crescendo espiritualmente.